é o Senhor. Amém? Amém. Oh, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém? Amém. Ele é sempre novo. Amém. Tem uma palavra nova para nós nessa noite. Né? Amém? Amém. Senhor Jesus. Quantos querem escutar o livro de Gálatas nessa noite de maneira nova? Amém? Amém. Então temos que fazer com o Espírito, né? Exercitando o nosso Espírito para tocar no Senhor e Ele poder assim se dispensar para nós e falar conosco de maneira nova. Aleluia! Jesus é o Senhor. Então hoje vamos estudar a mensagem 6, né? Que trata desse tema: servir a Deus, amém? Não segundo as tradições. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Servir a Deus não segundo as tradições. Aleluia. Jesus é o Senhor. Vamos abrir o livro de Gálatas, amém? Senhor Jesus. Amém. Livro de Gálatas, capítulo 1. Amém. Senhor Jesus. Versículos 14 até o versículo 17. Esse é o texto base dessa mensagem, né? Senhor Jesus, temos estudado esses 2 primeiros meses, né? O primeiro volume do livro do evento diário, né? Do livro de Gálatas, amém? Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus, amém? Amém dos irmãos, né? Amém? Senhor Jesus, amém? Então, os senhores vão falar se orasse. O Senhor poder falar conosco nessa noite. Amém. Primeira nova, amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. 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 Aleluia. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. 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 Sim. 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 Senhor Jesus. Amém. Precisamos receber esse Espírito. Amém. Amém. Nossa vida espiritual. Amém. Senhor Jesus. Amém. Abençoa o profeta. Sim, Senhor. As palavras. Amém. Feliz, Senhor. Concentrar-se em ti. Amém. Obrigado. Amém. Sentimento. Amém. Boa vontade. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Desejamos falar sua vontade. Sim, Senhor. Desejamos ouvir a tua vontade. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nesse momento nós estamos aqui. Sim. De ti. Sim. Nós somos fracos. Amém. Frágeis. Verdade. Dependemos de ti. Amém. Senhor Jesus, amém. Precisamos do teu falar. Sim. Como sem a palavra se incomoda. Senhor, pela tua misericórdia, amém. Nos trouxe até aqui. Amém. Senhor, prepara os nossos ouvidos. Amém. Senhor Jesus, amém. Para nos aquietar, nos saciar completamente. Sim. Senhor Jesus, amém. Atenda o teu falar. Sim. Reduz os lábios, sim. Do profeta. Sim. Nos cair à frente. Sim. Para liberar essa mensagem. Sim. Voltada à tua vontade. Amém. Senhor Jesus, amém. Senhor, sacia nele. Sim. Natural, sim. Concentrar no Espírito, sim. Na tua presença, amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus que está em Cristo, amém. Tudo ao redor, amém. Libera, amém. Nós estamos na tua Espírito, sim. Dependendo do Espírito, sim. Estamos na tua vida, amém. Estamos em invocar o teu nome, ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor, amém. Aleluia, irmãos, amém. Pode sobre falar conosco, amém? Por meio do livro de Gálatas, e nos dado um foco, uma meta, amém. Um objetivo, amém. Principal da nossa vida, amém. Deve ser alcançar a plena filiação, amém. O Senhor nos salvou, nos tornou seus filhos, amém. E como filhos de Deus, vamos ter uma expectativa maior, governando o nosso viver diário, né? O que está governando hoje o nosso viver diário? Precisa ser uma forte expectativa de alcançar a plena filiação. Amém? Amém. Alcançar uma herança. Senhor Jesus. Irmãos, não é pouca coisa sermos filhos de Deus, né? Oh Senhor Jesus. Amém. Ser filhos de Deus é uma grande coisa. Amém. Uma grande bênção. Amém. Uma grande conquista. Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. E essa experiência
precisa ser estimulante para nós. Né? Não podemos ser filhos de Deus desestimulados, né? Filhos de Deus sem objetivo, sem meta. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Mas algo tem que queimar em nós, né? Senhor Jesus! Digamos, repete, né? Repete o mesmo sentimento que Paulo trabalhou em Romanos, né? Quando ele falou, né? O filho é alguém que clama Abba, Pai. Ó Senhor Jesus! O filho é alguém que clama Abba, Pai. Se clamou, precisa estar em nós. Senhor Jesus! Todos os dias preciso levantar de manhã com esse clamor em mim. Senhor, me leva para a plena filiação. Senhor, cresce em mim. Ó Senhor Jesus! Me leva a alcançar a condição de herdeiro. Senhor Jesus! Isso tem que queimar em nós, né? Uma forte busca nos levando a buscar mais o Senhor e nos consagrar mais para Ele, né? Tem que gerar isso em nós, né? Senhor Jesus! Semana eu estava lendo a leitura bíblica, né? E eu fiquei impressionado com a experiência de Ruth, né? Ruth foi alguém, uma pessoa, uma mulher alcançada por Deus num momento de grande degradação do seu povo, né? Ali no contexto dos Juízes havia muita degradação. Senhor Jesus! E naquele contexto, Deus providenciou um arranjo, né? Maravilhoso, né? A família de Noemi migrou para uma região onde estava Ruth, né? Ruth foi introduzida para dentro do povo de Deus, né? Por meio de se casar com o filho de Noemi, que eu esqueci o nome, né? Senhor Jesus! Dona Ruth, amém? Amém. Ó Senhor Jesus! Por meio de casar-se com o filho de Noemi, ela foi introduzida, né, no povo de Deus. Maravilhoso! Uma pessoa sem destino, sem objetivo, sem expectativa nenhuma, agora fazia parte do povo de Deus. Mas em seguida, morreu o seu marido, né? E houve uma grande tragédia, né? Ficou apenas ela, a sua concunhada, né? Orfa, né? E a sua sogra Noemi. Senhor Jesus, o que fazer agora? Senhor Jesus, mas o que fazer? Uma situação de sem esperança, novamente. Mas louvado seja o Senhor, né? Pelo coração de Ruth, que percebeu que está com Noemi, ela está com o povo de Deus. Amém. Ela faz parte do povo de Deus. Amém. Senhor Jesus. E ela teve uma atitude forte de seguir a sua sogra, né? E ir com ela novamente para junto ao povo de Israel, né? Amém? Amém. Senhor Jesus. E ali, irmãos, ela teve uma experiência maravilhosa, né? Sua perseverança em seguir, em prosseguir naquele chamamento, fez com que ela conhecesse e alcançasse o Boaz, aleluia! Amém. E se casasse com o Boaz. Que experiência maravilhosa, né? Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ela fala aqui, quando ela diz para Noemi, né? Quanto mais crítico aqui em Ruth, amém? Vamos abrir? Amém. Capítulo 1, né? Ó Senhor Jesus. Versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que eu te deixe, e não me obrigue a não te seguiste, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. Seu Deus será, seu povo será meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ela encontrou, irmãos, algo de grande valor, né? Senhor Jesus, ela encontrou um grande prêmio, uma grande esperança, que também precisa nos estimular a prosseguir, né? Na verdade, a plena filiação precisa ser
esse grande prêmio que nós ganhamos, né? Que nos estimula a prosseguir. Né? 2 Pedro, tudo bem? Senhor Jesus. Amém. 2 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Senhor Jesus. Leia esse versículo, né? Compõe esse versículo e lê para o seu irmão. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus é o Senhor. Então, nós somos o povo de Deus. Amém. Somos filhos de Deus. Amém. Na verdade, no Velho Testamento, a encontrar a plena filiação era o quê? Fazer parte do povo de Deus. No Novo Testamento, fazer parte do povo de Deus é o quê? É sermos introduzidos em Cristo. Né? E alcançarmos a filiação. Né? Entrarmos nesse processo de vida e crescimento, né? Até alcançarmos, né, um dia a plena filiação. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Né? O Senhor possa nos estimular. Amém? Que essa visão e essa experiência possa queimar em nós. Amém. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Né? Então, Gálatas, irmãos, né, sobretudo, nos apresenta a plena filiação. Né? Mas também nos apresenta a ajuda do apóstolo para com aquelas igrejas, né, daquela região. Amém. E nós temos visto no momento diário que a condição dessas igrejas não era das melhores. Né? Senhor Jesus. Percebe-se logo de início, né, no capítulo 1, uma preocupação do apóstolo, né, com aquelas igrejas. Senhor Jesus. Identifica-se ali o quê? Uma condição de inexperiência, né, por parte dos irmãos, né? Ainda uma condição de oscilação, né? Muita oscilação deles. Né? Paulo mostra que eles começaram no espírito, mas depois caíram na carne. Né? Senhor Jesus. Né? E também uma influência das tradições, principalmente da tradição judaica. Né? Então, qual é um foco importante aqui nessa carta? A preocupação do apóstolo em ajudar os irmãos, em impedir, ou impedir que eles caíssem, né, ou permanecessem naquela condição tradicional. Né? Mas, puxa, eles estavam começando, eram ainda novos, né? Foram gerados ali no início das primeiras de Paulo, e já haviam caído numa condição de tradição. Ó Senhor Jesus. Isso mesmo, irmãos, né? E essa carta nos mostra isso. Mas essa palavra nem uma palavra de advertência para nós. É muito fácil cair numa condição espiritual de servir a Deus segundo as tradições. É muito fácil formatar a nossa vida cristã. Né? E de fato a tradição é essa experiência. Você aprende a orar, você aprende a ler a Bíblia, aprende a reunir-se, até mesmo se encaixa no serviço, num formato, e aparentemente está tudo bem, Senhor Jesus. Mas algo está errado, né? Senhor Jesus. Amém. Está faltando alguma coisa. O que está faltando? Faltando o frescor da vida. O que é tradição? É tudo aquilo que ingesta a nossa vida cristã, né? Substitui a vida. E você até mesmo se encaixa nesse modelo, né? E se guarda ali, se protege ali, e até mesmo você fica uma espécie de enganando a você mesmo, né? Ó Senhor Jesus. Amém. O Senhor tem misericórdia de nós, né? Amém. Qual o formato que Paulo
representava? Qual era a linha de Paulo, né? Então, quando nós olhamos aqui no capítulo 1 de Gálatas, Paulo se apresenta para eles com a sua experiência de alguém que saiu do judaísmo, alguém que saiu de um viver tradicional, religioso, e ganhou um chamamento, ganhou uma visão, e passou a seguir essa visão. Alguém que estava cheio de frescor, né? Então, Paulo, irmãos, não era um enviado de Jerusalém para os Gálatas. Paulo não levou para eles o formato de Jerusalém. O formato de Jerusalém era um formato ainda tradicional. Um formato que se tornou tradicional. Amém. Uma vida cristã, né, baseada na palavra, na revelação, mas se tornou tradicional. Senhor Jesus. Então, que modelo Paulo representava? O modelo de Antioquia. Senhor Jesus. Qual é o modelo de Antioquia? Vamos abrir? Atos, capítulo 13. Ó Senhor Jesus. Versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Posturano Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herode, Petraca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediu. Então, qual é a característica do modelo de Antioquia? Era um modelo onde o Espírito Santo tinha liberdade. Não era um modelo pronto, não era um modelo engessado. Irmãos, essa reunião aqui, será que o Espírito tem liberdade hoje aqui para se mover? Será que o meu Espírito dá liberdade para o Espírito agir aqui? Ou será que eu estou numa postura, uma atitude tradicional? Senhor Jesus, se o Espírito tem liberdade para agir, para falar, para se manifestar e para nos enviar, esse é o modelo de servir a Deus em novidade de vida e espírito, e não segundo a tradição, né? Mais à frente nós vemos isso, né? Capítulo 16 mostra Paulo, né, um representante do modelo de Antioquia. Versículo 6 fala que, percorrendo a região frígio-gálatas, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Ó Senhor Jesus, levantou no Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Irmãos, é tremendo isso. Depois o farol da Macedônia chama, né, à noite em sonho, e ele percebe a visão. E imediatamente ele sai para pregar o Evangelho. Jesus é o Senhor. Esse é o modelo de Paulo. Esse é o modelo que ele levou para os Gálatas. Mas, infelizmente, né? O que ele fala aqui em Gálatas 1? Ó Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça em Cristo para outro Evangelho. Não foi isso que eu ensinei para vocês. Vocês estão caindo no viver tradicional, um formato tradicional, uma reunião tradicional, um viver tradicional sem vida, sem frescor, sem liberdade para o Espírito agir. Só tem misericórdia de nós, né? Paulo estava cheio de carne, né? Cheio de frescor, né? Ó Senhor Jesus. Versículo 14, ele mostra, né, a sua experiência. Ele fala: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me
há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. O servir a Deus de maneira personal nos faz o quê? Nos avantajar e nos torna também zelosos, né? Por isso, irmãos, o viver, servir a Deus segundo a tradição é algo muito sutil também, que nos faz até mesmo nos gloriar, né? nos gloriar que estamos servindo a Deus. Eu sou um servo de Deus, eu sou o irmão da vida da igreja, eu oro a Deus todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu sou zeloso, mas o Espírito tem liberdade para agir, para fazer. Ó Senhor Jesus. Então, se isso não acontece, irmãos, é sinal de quê? Que ainda estamos servindo a Deus de um modo tradicional, né? E esse era o desespero do apóstolo Paulo, né? Porque ele estava cheio de vigor, cheio de frescor, né? Ele fala aqui, qual foi a atitude dele? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Amém. Sem detência, não consultei carne e sangue, né? Não segui uma tradição, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Jesus é o Senhor, né? Então, irmãos, eu queria, antes de entrar nas três experiências que a mensagem nos traz, que o irmão nos trouxe, né? São a mensagem da semana nos traz três experiências práticas, né? Que o nosso irmão trabalhou em situações específicas, nos ajudando a como lidar com o nosso serviço na igreja de maneira não tradicional, né? Queria entrar um pouco mais no conceito de tradição, né? Se nós olharmos Mateus 15, Senhor Jesus, Mateus 15, é um texto bastante recorrente, né? Em todos os quatro evangelhos, Jesus, ele enfrentou a tradição. Por um lado, ele saiu do meio tradicional. A base do Senhor Jesus foi o judaísmo. Ele saiu dali, mas ele combateu ferozmente a tradição. Como é que parece uma tradição? Né? Ele saiu de um meio e combateu esse meio. Por quê? Porque aquele meio é negativo? Não. Aquele meio, eles não eram o povo de Deus, eles eram o povo de Deus. No entanto, irmãos, aquele viver se tornou um viver tradicional, né? E aqui mostra, né, nesse capítulo 15 de Mateus, isso é muito duro. Depois de uma daquelas trocas de discussão com os fariseus, ele fala palavras muito duras. Ele fala, versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, né? Ó Senhor Jesus. Então isso aqui, irmãos, é uma expressão forte, né, de um viver tradicional, né? Capítulo 9 de Mateus, né? Nova rodada de conversa, né? O Senhor apresenta um quadro muito significativo também. Versículo 16, ele fala: ninguém põe remendo de pano novo em veste velho, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhas. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem,
Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Eu pergunto, Jesus era o quê? Nesse contexto, o vinho novo. Mas também ele era o odre novo. Mas um odre novo que saiu de um odre velho. Então o odre velho aqui, irmãos, representa o quê? O judaísmo. O viver tradicional, né? Então Jesus saiu desse odre velho, se tornou um odre novo para derramar um vinho novo, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque esse odre novo, irmãos, significa uma atitude nova que nós precisamos explicar, né? O problema não está aonde nós estamos. O problema não está na igreja, não está na Bíblia, não está nem no judaísmo, e sim na nossa atitude velha. Ó Senhor Jesus. Então, como ser esse odre novo? O Senhor quer nos dar um vinho novo. Ele quer fazer coisas novas todos os dias. Mas para que Ele faça algo novo, é necessário um vinho, um odre novo. Esse odre novo, irmãos, é uma nova atitude. Amém. Jesus é o Senhor. Né? Então, servir a Deus, servir ao Senhor, não segundo a tradição, é servir ao Senhor com uma atitude nova. Amém. Diariamente, eu preciso ter uma atitude nova. Amém. De querer ter uma nova experiência. Jesus é o Senhor. Amém. Deixa eu chegar nessa reunião de hoje de maneira velha, com atitude velha. Eu sou um odre velho. Por mais que entre uma palavra nova, um vinho novo, nada vai acontecer. Ó Senhor Jesus. Mas se eu tiver uma atitude nova, esse vinho novo vai entrar. E vai conduzir algo novo. Amém. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos abrir ainda em Mateus, né? 26. Que mostra, aqui tem um quadro também interessante, Mateus 26. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 6. Porque essa transição é muito sutil, né? Aqui nós temos os discípulos do Senhor, que estavam seguindo o Senhor. Amém. Deveriam estar muito novos. Todos os dias estavam ali, ó, servindo o Senhor, né? Sendo fiéis ao Senhor. Deixaram tudo para seguir o Senhor. Diante ali do Senhor, aquele vinho novo, mesmo assim eles envelheceram, né? Esse quadro mostra isso. Versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher. Olha só, essa mulher, ela chegou na reunião de maneira diferente, com atitude nova, né? Trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Ó Senhor Jesus, pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória do quê? Irmãos, esse texto é tremendo, né? Que mostra quando que nós rapidamente envelhecemos. Caímos numa tradição. Falta o que? O frescor da vida. Aquela mulher derramou o seu vaso. Quanto frescor! Senhor Jesus, Amém. o
Senhor tem misericórdia de nós, né? A atitude dessa mulher deve ser a nossa atitude diária, né? Você levanta de manhã e fala: Senhor, eu quero ter hoje um dia diferente. E você invoca o nome do Senhor, se derrama diante do Senhor, toma a palavra do Senhor, se alimenta dessa palavra, e durante todo o dia você procura estar no Espírito, ser sensível ao Espírito. Irmãos, isso aí vai mudar o seu dia. Isso vai mudar a sua vida. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aquele dia você está entregando para o Senhor. Irmãos, quantos dias nós entregamos para o Senhor? Quantas horas nós entregamos para o Senhor? E falta em nós ainda essa atitude nova, né? O Senhor tem misericórdia de nós. Senhor Jesus. O Senhor quer nos dar um viver pleno, né? Não um viver vazio, medíocre, né? João capítulo 1. Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 16 fala: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Ó Senhor Jesus. Capítulo 10, versículo 10 de João fala, né? Segunda parte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Voltando no capítulo 3 de João, né? Senhor Jesus, versículo 34 fala: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não nos dá espírito por medida. Senhor Jesus, Deus não nos dá espírito por medida. Irmãos, nós limitamos o Senhor diariamente com uma atitude velha, com odre velho. O Senhor quer fazer muitas coisas. Ele quer nos dar um viver pleno. Amém. Graça sobre graça. Amém. Mas para isso, precisa haver o que? Um odre novo, né? Uma nova atitude. Amém. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Romanos, né? Romanos capítulo 12. Senhor Jesus. E o pessoal os irmãos com esse sentimento, né? Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional. Escolha, Deus, né? E não vos conformeis com esse século aqui, por nada é o mundo, mas também é um módulo, né? É uma forma, pode ser uma forma religiosa, tradicional. Senhor Jesus, não vos conformeis com o viver tradicional, o serviço a Deus tradicional, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus é o Senhor, né? Ele quer nos dar um viver abundante, né? E o Espírito tem muito para dar para nós. Mas depende da nossa atitude, né? Nossa entrega, nossa consagração. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Então, irmãos, esse é o sentimento que estava no apóstolo ao apresentar a carga aos lados. Tirar os irmãos de uma condição formatada por Jerusalém, o viver formatado, e levá-los para a vida, e transbordar de vida, o transbordar de espírito, né? Jesus é o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu posso nos levar para esse viver, né? Nos resgatar de toda a condição tradicional, né? Que os gálatas se encontravam também. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Então, nessa mensagem, irmãos, o irmão Long, né? Ele compartilhou conosco o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, né? Que o apóstolo Paulo, ao ajudar os gálatas, ele não apresentou doutrinas, ele não apresentou teologia, ele apresentou sua própria experiência.
tirá-los de qualquer influência do formato de Jerusalém, né? Levando-os para o formato da vida. Jesus é o Senhor, né? Então essas três experiências, irmãos, leram no diário, né? Nos trouxe três experiências. A primeira experiência, né, foi a experiência na África do Sul, né? O irmão estava numa viagem na África do Sul, e ali ele encontrou um grupo de mulheres que estavam servindo a Deus, cujos esposos não reuniam, né? Não sei se eram irmãos cristãos ou se eram incrédulos, mas não reuniam. E aquelas irmãs estavam ali, servindo a Deus. Muito parecido ali com a situação de Atos 16, né? Um grupo de mulheres com Lídia, orando, né? Num lugar de oração. Mas aquelas mulheres estavam presas a uma tradição. E a tradição ali era que eu parti o pão, né? Eles queriam partir o pão, mas não tinham coragem de partir o pão. O que o irmão fez? Ó Senhor Jesus! Amém. Aleluia! Amém. Ele não serviu a Deus de maneira tradicional. Amém. Mas ele levou as irmãs para Números capítulo 27, né? Amém. E conta a história das filhas de Zelofehad, né? Senhor Jesus. Essa história, né, nós já conhecemos, né? Mostra aquele grupo de mulheres, né, que os maridos morreram, que elas não têm mais herança, né? Esse que fala lá em Números 27. Vamos abrir? Senhor Jesus. Oh, salve, né? Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Sim, então aqui, irmãos, no versículo 1 ao versículo 11, né, nos mostra essa história que nós já conhecemos. Sim. Mas, nesse momento, essas mulheres, elas tiveram uma atitude nova. Amém. Elas poderiam ter se acomodado, né? As filhas de Zelofehad. Não, nós não temos herança, não tem jeito, somos mulheres, vou ficar por aqui mesmo, né? Desestimulado, quem sou eu, né? Na vida da igreja, quem sou eu para servir o Senhor, para pregar o Evangelho, para poder promover um jornal Ave da Vida, esse negócio de assinatura do diabo, quem sou eu? Ó Senhor Jesus. Amém. Quem sou eu para servir o Senhor? Quem sou eu? Mas aleluia. Amém. Que elas foram a Moisés. Amém. E Moisés foi até o Senhor. Amém. E orou. Sim. E elas ganharam sim. Amém. O direito da herança. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, não podemos abrir mão das oportunidades. Amém. Ó Senhor Jesus, né? Tem um texto muito bom aqui. Ó Senhor, parecido em Mateus, né? Aqui da mulher cananeia, Mateus 15. Vem, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Mateus 15, versículo 21. Também no contexto de tradição, né? Logo após o Senhor falar fortemente com os fariseus, o grupo de fariseus, né? Escribas, aparece uma mulher. Amém. Aleluia. Amém. Com mais uma filha de Zelofehad aqui, né? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que vira daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu, porque era uma mulher cananeia, não tinha direito. Não respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, também tradicionais, aproximaram-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou seja, essa mulher não tem direito, não. O Senhor não respondeu, é que ela não tem direito.
respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas um não, um sonoro não, do próprio Senhor. Mas ela não desistiu. Não desistiu. Senhor Jesus. Teve uma atitude nova. Ela perseverou, né? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorros. Olha só, né? Ó Senhor Jesus, o Senhor foi mais contundente ainda, né? O Senhor queria trabalhar no coração dela, né? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Mais uma filha de Zelofehad. Uma atitude nova. Irmãos, uma atitude nova nossa vai mover o coração do Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu sei alguma situação que nós estamos tentando enfrentar há anos e nada acontece. Talvez essa situação seja um fator de desestímulo para mim. Está me desestimulando a servir o Senhor. O Senhor não me abençoa? A situação não se resolve. Talvez essa é a situação daquela mulher. O Senhor está falando não, não, não e não. O que fazer? Perseverar. Uma atitude nova. Senhor, socorre-me. Senhor, salva-me. Eu sou teu filho. Faço parte do teu povo. Não, o Senhor vai vir aparecer para nós, né? Vou aparecer para aquela mulher. Que vai mudar a nossa vida, né? Mudar a nossa condição. Jesus é o Senhor, né? Então, outra experiência que nosso irmão nos mostrou, né? Muito rica também, né? Mostrando os famosos jovens de Ribeirão Preto, né? Ó Senhor Jesus, que na verdade representa o início da vida da igreja. Toda a igreja, a vida da igreja aqui no Brasil, começou ali, né? naquele período. Não havia poucos irmãos, né? O próprio irmão Doug era alguém que não tinha o ministério da palavra, era um irmão que servia dentro de um formato tradicional, mas ele não era tradicional. Amém, Senhor Jesus. Apesar de estar no modelo tradicional, ele não era tradicional. Ele tinha um homem novo, uma atitude nova, né? E foi dessa maneira que ele foi até aqueles jovens, né? Sim. E ele simplesmente os levou a invocar o nome do Senhor. Aleluia! Não olhou para o tamanho dos cabelos, né? Não olhou para a tradição, mas os levou a invocar o nome do Senhor. Amém. Desde então, temos seguido esse caminho de invocar o nome do Senhor. Amém. Né? Senhor Jesus. Amém. Apocalipse 3:8, né? O Senhor tem que dar para nós uma porta aberta. Amém. Que ninguém pode fechar. Amém. Muitos já tentaram fechar. Muitos já abandonaram o barco. Mas, irmãos, esse é o caminho da vida. O caminho da simplicidade. Amém. Senhor Jesus. Amém. O caminho da oração. Amém. Esse é o caminho que o Senhor tem dado para nós durante anos. Sim. Jesus é o Senhor. Amém. Esse é o ordem novo. Nós precisamos para receber um vinho novo, né? Você invoca o nome do Senhor, você recebe um vinho novo. Amém. Jesus é o Senhor. Quando vocês experimentaram isso, né? Como é que está o Senhor invocado? Está velho? Está tradicional? Então muda a sua atitude, né? Jesus é o Senhor, né? Tem um versículo que eu estudei muita semana de Jeremias, né? Amém? Jeremias 20. Amém? Botei aqui. Amém? Jeremias 29, né? 12.
eu vos ouvirei. Oh Senhor Jesus. Ouve-me, Senhor. Então me invocarei. Irmãos, tudo começa pelo invocar o nome do Senhor. Você invoca o nome do Senhor, você se esvazia, você se volta para a simplicidade. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Aí você começa a orar, né? Aí você consegue orar. Você consegue avançar mais na sua comunhão com Deus. Aí você prossegue, né? Jesus é o Senhor. Esse é o caminho da simplicidade e da pureza, né? Jesus é o Senhor. Eu posso nos manter nesse caminho, né? De invocar o nome do Senhor. Aleluia! Com certeza, um viver, um servir ao Senhor, não segundo as tradições, significa um viver de servir o Senhor cheio da realidade de invocar o nome do Senhor. Jesus é o Senhor. Só olhar para as vezes dos discípulos ali em Atos 1 e 2. Tudo ali girou em torno do nome do Senhor. E da palavra do Senhor, né? E houve um grande avanço, né? Um grande desfrute, um grande período de derramar do Espírito. Posteriormente caiu numa situação de tradição, né? Lá em Atos 8 mostra isso. Houve um período de retrocesso. Mas novamente o Espírito agiu, né? E produziu uma perseguição, né? Moveu-se, né? Causou uma reação, levantou Antioquia, né? Um novo momento da igreja. Jesus é o Senhor, né? E eles continuaram no nome e na palavra do Senhor. Jesus é o Senhor, né? Terceira experiência, né? Amém. Aleluia. Mais um ano novo. Mais uma atitude nova. Chamada Bucafé. Oh Senhor Jesus. Bucafé. O que é o Bucafé? É um ódio novo. Qual é a nossa condição antes de ter o Bucafé? Como nós éramos? Éramos fechados, exclusivistas. Não é isso? Tínhamos, né? E ainda temos uma grande revelação, né? Não é isso? O que nós temos em Efésios? Uma síntese, né? Da revelação do mistério de Deus, do mistério de Cristo, que é a igreja, né? Efésios e Colossenses, essas duas asas que trazem toda a revelação do mistério de Deus e do mistério de Cristo, que é a igreja. Senhor Jesus, uma grande revelação, mas que estava o quê? Muito guardada para nós mesmos, né? A nossa atitude para com os nossos irmãos era uma atitude o quê? De rejeição algumas vezes, ou pelo menos de suspeita, né? De indiferença, de frieza. Sem falar daqueles que rejeitavam, né? Senhor Jesus. Mas aleluia! Aleluia! Somos dando um café, né? Amém. Um café, irmãos, é uma atitude nova. Amém. Uma nova postura. Amém. Em alcançar as pessoas. Amém. Em amar os filhos de Deus. Amém. Estender as mãos para os filhos de Deus. Vamos abrir Colossenses. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse texto é muito rico, né? Porque nessas duas cartas, Paulo ele fala do mistério de Deus, do mistério de Cristo, né? Apresenta, ele é muito rica e completa. Mas aqui, no capítulo 1, versículo 24, ele tem uma atitude prática. Ó Senhor Jesus, não fica só na revelação, né? Fala, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do meu corpo, que é a igreja. Isso aqui é o quê? Que é teoria? Eu amo a igreja, eu amo o corpo de Cristo. Amém. Eu amo o povo de Deus. Mas quantos estão dispostos
dispostos, né, a sacrificar por causa da igreja, do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, né? Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da paz de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Mistério que estava oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou ao seu santo. É só para nós, irmãos? Não. Aos quais Deus quis dar a conhecer. Deus quer dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo. Jesus é o Senhor, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Temos de se afadigar, e se esforçar, é de fato agarrar todas as maneiras, todas as ferramentas que são tem dado para nós, para levar esse mistério, né, a revelação desse mistério às pessoas, né? Então, a atitude de promover a fé, promover a revelação do mistério de Deus. Jesus é o Senhor, né? Então, esse é o sentimento do café, né? Isso é o que moveu o coração dos irmãos, né? E entrar no cargo do café. Oh Senhor Jesus! Oh Senhor Jesus! E nós? Será que o café? Será que o sentimento nosso é esse? Essa semana temos 3 anos, né? Não é isso mesmo? 3 anos de. Teve até foto, né? Teve um bolinho, né? Vi algumas fotos de velhas equipes, né? Irmãos já serviram no café, passaram, né? Muitas emoções. Nossa, meu Jesus! É isso? Nossa, meu Jesus! Mas como está nosso sentimento? Será que nós envelhecemos em relação ao café? O café é só um item. Tem vários itens. Agora tem o Jave. Projeto Jave. Senhor Jesus. Tem várias ferramentas. Tem várias maneiras. Mas como está a nossa atitude? Senhor Jesus. Como está o nosso óleo? Está velho? Aí nada acontece. Pode ser, agora tem até um café novo aqui. Lindo, né? Lindo. Nossa, Jesus. Fica mais bonito que o outro. É porque está novo. Tudo que é novo vai ficar bonito, né? Mas aquilo ali, nada vai acontecer, irmão. Se não tiver ali irmãos orando, né? Invocando o nome do Senhor, desfrutando com atitude de ganhar pessoas, de pregar o evangelho, de se esforçar, de se afadigar para ganhar alguém. Ó Senhor Jesus. O Samuel está indo embora, para Manaus, né? Amém? Vamos orar para ele hoje, né? Vamos enviar o Samuel. Região Amazônia vai embora domingo. Vai ficar um tempo ali, não sei quanto tempo, pode ser uns 10 anos, 20 anos, não sei. Deus não sabe. Ó Senhor Jesus. É tipo uma primeira semana, né? Foi nessa linha, né? Você tem uma atitude nova, né? De servir o Senhor, não segundo uma tradição. Com fervor, com espírito, convida. Pois as nossas reuniões podem se tornar reuniões meramente tradicionais. O café, uma ferramenta que vira para tradicional. Um viver tradicional. Ó Senhor Jesus. Esse carro não queimar em nós, né? O desespero do apóstolo Paulo queimar em nós. Jesus é o Senhor, né? Esse foi o coração do nosso irmão Dom, e aqueles que viram esse cargo e entraram fortemente nesse cargo. O desejo de promover a fé.
Todo esse mistério foi revelado para nós. Levar para as pessoas. Jesus é o Senhor. Isso nos renova, né? Nos renova. Jesus é o Senhor. Você prega o Evangelho, você é renovado. Né? A atitude sua muda, né? Nós fomos para a expansão semana passada, atrasada, irmãos, é impressionante. Você entra no carro, já é outra atitude. Né? É todo mundo orando no carro, orando, né? O tempo todo orando. As conversas são santas. Ninguém fala besteira, né? Um sentimento, uma experiência. O tempo todo ali. Vida, vida, vida. E visita os irmãos, as pessoas, as reuniões, você não cansa. Tivemos 2 dias muito intensos ali, né? Na região de Rios do Rio, Vianópolis, Silvânia. Né? Fomos renovados. Não apenas alimentamos, mas também fomos alimentados. Amém. Jesus é o Senhor. Né? Então você sai para pregar o Evangelho, você vira um café, né? Para expansão. Você toma atitudes práticas, irmãos. Isso nos renova. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Quebra as tradições, né? Você encoraja os irmãos, se envolvam nas ferramentas práticas, né? Se envolvam com o café, projeto-chave, né? Expansão, serviço da igreja, tudo aquilo que te leve a invocar o nome do Senhor, a orar e sair, né, da tradição, né? Jesus é o Senhor. Aleluia. Tem mais uns textos aqui, mas já está avançado, né? E amanhã